Olá! Esse é o terceiro vídeo da série Ampliando Horizontes e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito das conversões a Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo haveria de nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, a saber, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te mostre, eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. José se dispôs, tomou o menino e a sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Nesse capítulo 2 de Mateus, nós temos a informação de que os magos do Oriente vieram até Jesus para adorá-lo, mesmo Jesus sendo um recém-nascido. E essa é uma informação bastante importante para nós. Primeiro, porque os magos do Oriente não eram judeus, não eram religiosos, não eram pessoas gabaritadas para a adoração. Houve aí uma quebra de paradigmas incrível.
porque os magos do Oriente, de fato, não tinham nenhum tipo de aliança com o povo de Israel, não tinham nenhum tipo de vínculo religioso com eles. Isso tornava-os literalmente pagãos, excluídos. E é interessante ver que desde o nascimento Jesus está convertendo para si os povos, pessoas de todo tipo de crença, todo tipo de pensamentos diferentes. Jesus é aquele que está convergindo para si toda a humanidade. E nesse primeiro momento a humanidade está representada nesses magos do Oriente. Jesus é aquele que quer reconciliar com o Pai o mundo inteiro. Por isso Jesus, conforme ele vai crescendo, ele não se nega a cuidar das pessoas, sejam elas quem sejam. Embora haja uma prioridade clara de Jesus, no sentido de primeiro proclamar a salvação aos judeus, ao seu povo, no entanto, Jesus vai ampliando isso cada vez mais até o cume de dizer aos discípulos: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem quer que creia e seja batizado será salvo. Veja como a dimensão do que Jesus está fazendo está ganhando proporções cada vez maiores. E é interessante a gente já ver isso presente desde o nascimento de Jesus. Jesus recebe adoração de gente pagã. Jesus recebe adoração de gente que não está na agenda religiosa. Jesus está sendo adorado por pessoas que jamais passaria na cabeça de qualquer judeu a possibilidade de Deus usá-las para qualquer que seja o seu propósito. Como assim Deus falar com os magos do Oriente? Como assim Deus advertir os magos para irem na direção da estrela e depois avisá-los em sonho para não voltarem para Herodes? Como assim Deus guiando pessoas que não têm 100% das informações religiosas que deveria ter? Como assim Deus conduzir pessoas que não fazem parte do meio religioso? Isso mostra que Deus é livre, que Deus fala com todas as pessoas do universo, de que Deus não tem limites para se manifestar na terra, de que Deus não está refém dos nossos rótulos, dos nossos limites, dos nossos pensamentos apequenados, reduzidos, mesquinhos. Deus não precisa pedir permissão para falar, para agir, para salvar. É interessante como todas as vezes em que eu já ouvi a respeito desse texto, sempre a ênfase é na estrela, ou então naquilo que os magos ofereceram. Mas eu nunca ouvi uma mensagem que dissesse o seguinte: os magos representam toda a humanidade. Eu nunca ouvi uma mensagem que dissesse exatamente isso. Deus age por todas as vias que nós não temos a coragem de tomar, de passar por elas. Deus é incrível. Por isso que quando a gente escolhe dizer que a religião cristã é a única religião verdadeira, os que pertencem à religião cristã são os únicos capazes de experimentar a graça de Deus, ou a voz de Deus, ou são os únicos gabaritados para obedecerem a Deus, nós estamos assim tomando o caminho do reducionismo e da perversidade. Isso não representa a verdade dos fatos. Nós vamos ver mais para frente um centurião romano sendo agraciado com a seguinte avaliação: não encontrei em Israel fé como desse homem. Como que dizendo, no meio de todos os religiosos pretensiosos, no meio de todos aqueles que dizem conter a verdade, saber
saber a verdade. Eu não encontrei fé como desse homem que não está no meio deles, que não é um mestre da lei, que não é um religioso aparente, que não cumpre com os rituais judaicos, que não está na categoria de homens espirituais. Mas a fé desse homem é grande ao ponto de eu não ter encontrado em Israel algo do tipo. Os magos do Oriente vindo para adorar Jesus é a tipificação da humanidade que vai sendo conduzida por Deus, porque Deus tem um relacionamento pessoal com cada uma das suas criaturas, de tal maneira que Ele sabe a fase em que cada um se encontra, o nível de ignorância ou de percepção que cada um possui. Ele sabe lidar com cada um de nós dentro das nossas realidades. Para muitos religiosos da época de Jesus, Jesus fez o convite de obedecerem a sua voz e o seu caminho proposto. No entanto, eles viraram as costas para Jesus. No entanto, pagãos, como os magos do Oriente, que certamente não se encaixavam nos padrões religiosos, obedeceram exatamente aquilo que Deus disse para cumprirem. Jesus converte os povos da terra para si mesmo. Jesus é aquele que traz à tona o fato e a verdade de que Deus não está distante dos homens, de que Deus não está alheio às culturas, de que Deus não abandonou a humanidade, de que Deus não está do lado de fora daquilo que produzimos como conhecimento humano, como crença humana. Isso que acabamos de ler mostra claramente que Deus está para além das nossas limitações, para além do nosso campo de visão. Deus está agindo para além das nossas formatações teóricas. Deus está agindo para além das nossas doutrinações. Portanto, se você que está me ouvindo é alguém que não se encaixa nos padrões da religiosidade, se você que está me ouvindo hoje é alguém que não está de fato vinculado a absolutamente nada do ponto de vista da religião, não pense que você é menos favorecido pela graça de Deus, porque os magos do Oriente são a tipificação de todos os seres humanos que, embora não estejam dentro da sua plenitude de conhecimento, embora não estejam plenamente alinhados com aquilo que seria o ideal, no entanto, nem por isso deixaram ou deixarão de receber a palavra de Deus, a ajuda de Deus nos seus processos e no seu desenvolvimento. Se você quer ampliar os seus horizontes, você precisa enxergar para além das limitações geográficas, para além das limitações culturais, para além das limitações religiosas. O seu olhar precisa contemplar a graça de Deus presente e operando e fortalecendo pessoas e lidando com gente em todo e qualquer ambiente. Não reduza o seu pensamento a respeito de Deus. Embora todo o pensamento de Deus seja reducionista, porque sempre vamos crescendo na direção de conhecer a Deus, no entanto, não se apequene demais. Não seja alguém tapado na visão. Esteja disposto a crescer na graça e no conhecimento de Jesus, e os seus horizontes serão totalmente ampliados. Se esse vídeo foi útil para você, eu gostaria que você clicasse aí no joinha e que também compartilhasse com os seus amigos. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu tenho postado semanalmente aqui no canal.
Deixa aí nos comentários o que mais te chamou a atenção nesse texto de Mateus, capítulo 2. E se você ainda não assistiu nenhum dos 2 primeiros vídeos da série Ampliando Horizontes, aqui estão eles e você pode assistir exatamente agora. Um grande abraço, foi um grande prazer estar aqui com vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.